Olá, eu estou trazendo aqui para você um exemplo de exercício rápido associado à interseção entre planos. Lembrando que aqui a ideia de um exercício rápido é simplesmente demonstrar como resolver um exercício de maneira rápida, fácil e simples, sem discutir muito a questão teórica de por que as contas são feitas dessa maneira. É simplesmente mostrar como realizar esse procedimento e encontrar o que o exercício pede. Bem, o exemplo agora, ele é: determine o lugar geométrico dos pontos do espaço que pertencem à interseção dos planos ômega e π, sendo ômega o plano determinado pela equação cartesiana 2x menos 5y mais 3e igual a 2, e π o plano determinado pela equação x mais y mais z menos 1 igual a 0. Só para a gente lembrar um pouco com relação à posição relativa entre planos, a gente tem basicamente três possibilidades aqui. Ou pode ser que que os dois planos eles sejam paralelos, então o caso em que não existe ponto em comum entre esses planos, e ao tentar resolver esse problema a gente vai chegar numa coisa absurda, não vai conseguir resolver. Uma outra possibilidade completamente oposta a essa é que um plano esteja exatamente sobre o outro. E então todos os pontos de um plano vai ser ponto do outro plano também. Tirando essas duas possibilidades, a gente pode ter o caso em que um plano ele está encontrando sob algum ângulo, de alguma forma, com o outro plano. Então a gente tem uma interseção entre eles, que seria mais ou menos essa ideia aqui. A gente está desenhando um pedaço do plano. E aí o que vai acontecer é que a interseção entre esses planos, lembrando que ela prossegue, né, que eu desenhei apenas um trecho dos planos, é uma linha reta. Então são três possibilidades. Uma, a gente descobrir que ao tentar resolver as equações não dê certo de forma alguma, caso em que não existe interseção ou a interseção é o conjunto vazio, não existe nenhum ponto de interseção entre os planos. Se a gente tentar resolver a equação e ela simplesmente funcionar para qualquer x, y, z, né, desde que ele satisfaça as equações, isso significa que todo ponto de um plano é também ponto do outro. E o terceiro caso é o caso em que, ao um plano intersectar com o outro, a gente tem essa interseção que vai ser a linha reta. Bem, para a gente poder resolver esse problema, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte: encontrar alguma maneira de inserir as informações de um dos planos, inserir de alguma maneira essa informação no outro plano. Seja pegando de alguma maneira, inserindo a informação do plano π no plano ômega, ou ao contrário, inserindo a informação do plano ômega no plano π. Bem, nesse caso desse problema, a gente pode adotar as duas alternativas, mas como no plano π está muito fácil de isolar qualquer uma das coordenadas x, y, z, eu vou optar por começar por ele. Segundo o plano π, né, para um ponto pertencer a esse plano, a gente precisa que as coordenadas x mais y mais a z menos 1 resulte em zero. Eu posso, mais uma vez, isolar qualquer uma dessas coordenadas, eu vou aqui isolar a coordenada x. Então eu fico com x é igual a 1 menos y menos z. Bem, esse então foi o segundo plano π. O x, a coordenada x de um ponto que pertence a π, pode ser descrito pelas coordenadas y e z dessa maneira: 1 menos y menos z. Se eu pegar a equação de ômega, deixa eu trocar a cor. Se eu pegar a equação de ômega diz que 2x menos 5y mais 3z é sempre igual a 2. O que eu vou fazer então é substituir essa informação de x na equação do plano ômega. O x que eu isolei lá em cima na equação de π, eu vou substituir essa informação no plano ômega. Então eu fico com duas vezes, bem, eu vou substituir x por 1 menos y menos z, menos 5y mais 3z é igual a 2. Isso me dá, bom, que basta aplicar a distributiva, né? 2 vezes 1, 2 vezes menos y e 2 vezes menos z. Eu vou ficar com 2 menos 2y menos 2z menos 5y mais 3z igual a 2. Prosseguindo, o que eu vou fazer aqui é juntar os termos que têm as mesmas letras, né? Aqui eu tenho 2y e 5y, aqui eu tenho menos 2z e mais 3z. Bem,
Se eu juntar, por exemplo, começando pelo z, eu vou ter o menos 2z com mais o 3z, eu vou ter um z só. Bom, eu vou repetir esse 2 aqui, né? Que ele já estava aqui. O z ficou positivo. Então, eu já resolvi o z. Se eu agora olhar para o y, aqui eu tenho menos 2y menos 5y. Menos 2y menos 5y me dá menos 7y. E isso precisa ser igual a 2. Eu posso isolar ou a coordenada z ou a coordenada y nessa equação, mas como o z me parece muito mais simples, né, porque o coeficiente dele é 1, é muito mais simples de isolar, eu vou escrever que o z é igual ao 2, que já estava desse lado da equação. Eu vou começar então agora a jogar os outros termos para o lado de lá, e ficar com menos 2 mais 7y. Atenção à troca de sinal. Então eu concluo que o z é igual a 7y. E essa conclusão foi no momento em que eu troquei a coordenada x lá na equação do plano ômega pela expressão da coordenada x segundo a equação do plano π. Né? Quando eu fiz isso, então, eu cheguei à conclusão que o z é igual a 7y. O que eu vou fazer com essa informação, então, é inserir ela de volta aqui em cima e ver se eu consigo... o que acontece se eu fizer isso? Eu vou ficar com o x em função unicamente de y. Por quê? Se aqui o z é 7y, e se nessa equação aqui eu estou dizendo que o x é 1 menos y menos z, se eu substituir esse z por essa expressão aqui embaixo, em y, eu vou ficar com x apenas em função de y. Deixa eu apagar um pouco esse monte de coisa que eu escrevi. Então eu fico com x é igual a 1 menos y menos z. Então, essa é a expressão em x. X é igual a 1 menos y menos, e eu vou substituir então o z por 7y. Substituir entre parênteses para não ter perigo de errar sinal. Então aqui isso me dá x é igual a 1 menos y menos 7y, e por fim o x é igual a 1 menos 8y, correto? Enfim, então aqui eu terminei conseguindo isolar, escrever a coordenada x em função de y, e eu também escrevi aqui a coordenada z também em função de y. O que eu quero dizer com isso ao você chegar nessa conta e resolver dessa maneira? Bem, a gente descobriu que os pontos pertencentes à interseção entre ômega e π são da seguinte maneira. São da seguinte forma. Deixa eu escrever forma aqui. Eles são assim. Eles têm coordenadas. O z, o x é 1 menos 8y. E a coordenada z, ela é 7y. Bem, e veja bem, quando a gente foi resolver, quando a gente fez essas substituições, a gente ficou com tanto a coordenada z quanto a coordenada x em função de y. Então, essa coleção de pontos são pontos tais que, dada uma coordenada y, você descreve o x dessa maneira e o y dessa maneira. Você descreve o x como 1 menos 8y e o z como 7y. Observa que isso já é a resposta final. Você pode dizer o seguinte, que a interseção entre ômega e π é descrita pelos pontos da forma 1 menos 8y, y e 7y. Agora, é interessante que você pode escrever isso aqui, ver se a gente não consegue escrever dessa maneira, como 1, 0, 0, visto que na coordenada x, o único número sem letra é o 1. Aqui a gente não tem na coordenada y nenhum número sem letra,
E aqui na coordenada Z a gente também não tem nenhum número sem letra, só tanto na x, tanto na y quanto na z, a gente tem unicamente termo com y. Então eu vou escrever dessa maneira aqui, ó. Vê se te é fácil de entender. Mais menos 8y, y e 7y. Basta verificar que quando você somar esses dois, a gente vai ter essa expressão aqui. Eu separei, então, os números que não têm letra num vetor, numa tripla de números, né? E os números que têm, os termos que têm a letra numa outra. Ainda posso melhorar. Eu posso escrever isso aqui como 1, 0, 0, mais y que multiplica menos 8, 1 e 7. Então, veja bem, isso aqui tem uma forma que a gente conhece de geometria analítica. É uma equação vetorial de reta. E foi o que a gente previu ali em cima. Ou a gente não teria interseção nenhuma, no desenho que eu fiz sobre os planos aqui, ou a gente teria um ponto de um plano seria, todos os pontos de um plano seriam pontos do outro plano, ou nesse caso em que a interseção entre um plano e outro é uma reta. E foi exatamente o que a gente obteve. Então, nessa nossa expressão, a gente obteve então como resposta a reta, eu vou chamar de R, que ela é definida por x, y, z, os pontos x, y, z dessa reta são definidos como 1, 0, 0, mas, bom, é usual usar o parâmetro t, nesse caso da equação da reta, mas se você deixasse y não teria problema, menos 8, 1 e 7. E é isso aí, a nossa resposta final é a equação de uma reta, como tinha sido previsto lá em cima, que dados os três casos possíveis, a gente recaiu no último caso possível, que é a interseção entre dois planos sendo uma linha reta. E é isso aí. Bem, aqui só para complementar o exemplo, eu fiz um plot rápido do plano ômega, em verde, o plano π nesse vermelho claro, rosa, não sei, e a reta R, que é a reta de interseção entre os planos, essa reta preta. Vou colocar aqui para girar para a gente ter uma noção da tridimensionalidade, mas tá lá, se eu tirar a reta e colocá-la de novo, dá para ver que ela está em cima dessa linha de interseção entre os planos.